palhaço do porão. A mudança para a antiga casa no interior parecia o recomeço ideal para Helena e seus 2 filhos, Lucas de 6 anos e Mariana de 12. Depois do divórcio, Helena buscava paz e um novo começo. A casa, apesar de antiga e com o porão trancado, tinha um charme inexplicável e o preço irresistível. Logo nos primeiros dias, Lucas começou a explorar cada canto da casa. Era um menino curioso, cheio de imaginação. Ao encontrar a pequena chave enferrujada dentro de uma gaveta escondida, não pensou 2 vezes antes de tentar abri-la na pesada porta do porão. O estalo do trinco ecoou pela casa. O cheiro de mofo e madeira podre escapou como um sussurro esquecido. Lá embaixo, em meio à poeira e às teias de aranha, Lucas encontrou uma velha arca. Dentro, uma fantasia de palhaço com cores desbotadas, um par de sapatos grandes e deformados e uma caixinha de música em forma de nariz vermelho. Quando ele a girou, uma melodia estridente e desafinada começou a tocar. Você tem um nome? Perguntou Lucas para o vazio. A resposta veio em um sussurro arrastado. Tiquinho. Naquela noite, Helena acordou com risos. Achou que vinha da televisão, mas tudo estava desligado. Foi até o quarto de Lucas e o encontrou dormindo, abraçado à fantasia suja, sorrindo no sono. No dia seguinte, Lucas estava diferente, mais calado, com olheiras profundas. Quando Helena perguntou sobre a fantasia, ele disse que era do seu novo amigo Tiquinho, que morava no porão. Mariana riu, achando que era imaginação de criança, mas Helena não. Com o passar dos dias, Lucas passou a descer ao porão com frequência, trancando-se lá por horas. Os risos se intensificaram, cada vez mais altos, mais graves. Em uma noite, Helena sonhou com um palhaço de rosto branco e olhos vazios que ria enquanto arranhava a parede com unhas enormes. Acordou com o som da caixinha de música tocando sozinha. Assustada, ela tentou proibir Lucas de voltar ao porão. Ele surtou, gritou, esperneou e jurou que Tiquinho ficaria bravo. Naquela noite, Mariana acordou gritando. Dizia ter visto um homem de palhaço parado ao lado da cama. Quando Helena acendeu a luz, não havia nada, exceto marcas de sapatos grandes e molhados no chão de madeira. Determinada a entender o que estava acontecendo, Helena procurou os antigos donos da casa. Descobriu que a casa pertencera a um homem chamado Hugo Marani, um palhaço de circo que vivia recluso após um acidente em que várias crianças morreram, presas em uma lona incendiada. Diziam que ele havia enlouquecido e desaparecido misteriosamente, sendo visto pela última vez naquele porão. De volta à casa, Helena decidiu queimar a fantasia e a caixa de música, mas ao descer ao porão, encontrou Lucas de pé, no meio do cômodo escuro, o rosto pálido, os olhos sem brilho. Ele não quer que você machuque as coisas dele, disse Lucas com uma voz que não era sua. As luzes piscaram. A caixa de música tocou sozinha. Uma risada preencheu o ar, grave, distorcida, vibrando pelas paredes. A sombra de um palhaço surgiu atrás de Lucas, alta, desfigurada, com dentes longos e mãos que se arrastavam pelo chão. Helena correu até o filho e o puxou, mas ele parecia colado ao chão. Você prometeu que ficaria comigo para sempre, Lucas. Agora, ela também vai. A voz do palhaço reverberou como um trovão dentro do porão. Num impulso de desespero, Helena agarrou a caixa de música e a arremessou contra a parede. Ela se espatifou e a risada cessou. O ar ficou pesado, o silêncio denso como chumbo. Lucas caiu desmaiado. Depois daquele dia, o porão foi lacrado com cimento. Lucas voltou ao normal aos poucos, mas nunca mais falou de Tiquinho. Às vezes, no entanto, ele acordava à noite chorando, dizendo que o palhaço ainda o chamava em sonhos. Mariana se mudou assim que completou 18. Disse que nunca mais dormiria naquela casa. Helena, por outro lado, tentou seguir com a vida, até o dia em que encontrou no fundo do armário uma pequena caixinha vermelha que não lembrava ter guardado. Quando a girou, a mesma melodia arranhada voltou a tocar, e ao fundo um riso, abafado, esperando. Circo dos Condenados. O ingresso foi encontrado por acaso, entre as páginas de um livro esquecido em uma biblioteca pública. Era dourado, reluzente mesmo sob a poeira, com letras desenhadas à mão. Circo Arlequim, admitido 1, meia-noite. Os 4 amigos, Clara, Jonas, Lívia e Eduardo, não sabiam explicar por que sentiram a necessidade de segui-lo. Era como um chamado. Um fio invisível os puxava até o campo onde o circo havia sido montado, pela última vez, antes de um incêndio consumi-lo décadas antes. O local ficava isolado, além da antiga linha ferroviária, cercado por árvores mortas e solo infértil. Não havia sinal de civilização, apenas o som abafado do vento cortando entre as árvores retorcidas. Chegaram pouco antes da meia-noite. A lona vermelha estava lá,
erguida como se nunca tivesse sido queimada, tensa, vibrando levemente como pele viva. Bandeirolas coloridas dançavam sem vento, e uma música fraca, tilintante, melancólica, ecoava de dentro. Não disseram nada. Apenas caminharam. O portão de entrada rangeu alto, como se não fosse aberto há muito tempo. As luzes se acenderam uma a uma, iluminando o caminho até a entrada principal do circo. Não havia ninguém visível, mas o cheiro de doce queimado e serragem antiga enchia o ar. O tipo de cheiro que gruda na memória e nos pesadelos. Ao atravessarem o tecido da entrada, o mundo pareceu mudar. Dentro da lona, tudo era maior do que deveria ser. As arquibancadas sumiam na escuridão, cheias de silhuetas imóveis. O picadeiro no centro era iluminado por um único foco de luz, como um altar. No centro, o mestre de cerimônias. Alto, magro, com roupas do século passado. O rosto era pintado como um palhaço triste, mas os olhos não tinham nada de humano. Ele não falou. Apenas fez um gesto com a bengala, como quem dá início a algo inevitável. As arquibancadas aplaudiram, mas nenhum som saiu. Mãos batiam no escuro, mas o silêncio era total. Um silêncio que doía nos ouvidos. A lona se fechou atrás deles. Clara foi a primeira a se mover, puxada por cordas invisíveis para o centro do picadeiro. Seu corpo se contorceu, dançou, girou como um fantoche. Não gritava, mas seus olhos suplicavam. Quando caiu, ninguém a ajudou. Apenas sumiu, tragada pelo chão de areia. Jonas foi levado para um vagão de espelhos. Entrou sozinho. Lá dentro, os reflexos se multiplicavam. Alguns o imitavam, outros não. Um deles sorriu antes dele. Outro sangrou sem ferida. Ele correu, tentou sair, mas os espelhos o engoliram. Uma risada metálica preencheu o vazio. Lívia caminhou por um corredor de camarins. Cada porta mostrava uma versão diferente de si mesma. Velha, morta, com a pele queimada, sem rosto. Em uma das salas, encontrou todos os amigos sentados, quietos, olhando para o nada. Quando tocou em um deles, todos viraram para ela ao mesmo tempo, olhos vazios. Ela gritou. A porta se fechou. Eduardo ficou sozinho no picadeiro. O mestre de cerimônia se aproximou dele, estendeu a bengala como microfone. Eduardo não conseguia se mover. Palhaços surgiram ao redor, altos, magros, com sorrisos largos demais, olhos pintados de preto escorrido. Eles o cercaram, giraram em círculos, depois pararam. Um deles sussurrou algo no ouvido dele. Então todos começaram a rir. Uma risada sem som, mas que ecoava dentro do crânio. O picadeiro se apagou. Quando a lona voltou a se abrir, o campo estava vazio novamente. Sem estrutura, sem luzes, sem risadas. Só o vento seco atravessando as árvores caladas. No chão, 4 ingressos dourados, enegrecidos pelas bordas. E uma nova faixa presa entre 2 troncos mortos. Próximo espetáculo em breve. Risos na tempestade. A tempestade de neve surgiu sem aviso. O céu, que antes apenas ameaçava, desabou em flocos furiosos, cegando tudo em branco. O motorista do ônibus escolar lutava para manter o controle, mas o motor engasgou e morreu. No silêncio tenso que se seguiu, apenas o vento uivava. Sem sinal, Murmurou Clara olhando para o celular. Eram 7 estudantes voltando de uma excursão escolar. A professora, Sra. Helena, tentava manter todos calmos, mas o medo era evidente nos olhos dela. Quando Clara apontou para uma construção adiante, uma silhueta de madeira tomada pela neve. Todos seguiram naquela direção, protegendo os rostos do frio cortante. O letreiro quebrado dizia Teatro Lumière. O lugar estava claramente abandonado há décadas, com paredes descascadas e assentos mofados. Mas era abrigo. E ali, entre panos puídos e cortinas rasgadas, havia fantasias antigas, adereços espalhados e instrumentos de circo cobertos de poeira. Um palco esquecido do tempo. Isso aqui dá um bom cenário de filme de terror, Disse Lucas rindo, tentando aliviar o clima. Clara se afastou do grupo. Algo a atraía para um baú de madeira no fundo do palco. Ela o abriu com esforço. Dentro, entre tecidos rotos e plumas desbotadas, havia uma máscara de palhaço. Pele branca, sorriso largo pintado em vermelho e olhos vazados. O tempo não parecia tê-la tocado. vou testar. Ela colocou a máscara. O silêncio caiu como um peso. Por um instante nada aconteceu. Então, uma risada, baixa, arranhada, ecoou pelo teatro. Quem foi? Perguntou Diego, olhando ao redor. Eu não. Disse Clara, já retirando a máscara. Seu rosto estava pálido. A professora mandou que todos se juntassem. Decidiram passar a noite ali, esperando a tempestade passar. Acenderam uma fogueira improvisada com velas e pedaços de madeira. Mas, à medida que a noite avançava, algo começou a mudar no teatro. As cortinas se moviam sem vento.
O som de passos ecoava pelos corredores. Risos, sempre risos, surgiam de lugar nenhum. E as vozes sussurravam nomes, prometiam piadas, chamavam para o grande espetáculo. Quando acordaram, um deles estava desaparecido. Lucas, Deve ter ido ao banheiro. disse alguém nervoso, mas todos sabiam que não era isso. Procuraram por ele, mas só encontraram suas pegadas no chão empoeirado, que terminavam abruptamente em frente a um espelho do camarim, como se tivesse sumido no ar. Naquela noite ouviram gritos abafados. E depois, risadas, altas e frenéticas. Um a um, eles começaram a desaparecer. Fernanda foi a próxima. Sumiu entre os bastidores, deixando para trás apenas um sapato e uma mancha de algo que parecia confete e sangue. A senhora Melena tentou impedir que saíssem de perto, mas ela mesma desapareceu. Trancada no camarim, com os espelhos todos quebrados de dentro para fora. Havia uma frase escrita com batom vermelho. O show deve continuar. Clara, Diego e Ana se trancaram no palco com velas ao redor. A máscara estava ali, no chão, como se esperasse. Está nos caçando. Sussurrou Ana. Aquela coisa se alimenta disso. Do medo e da risada. Não podemos rir. Disse Diego. Nunca. Por mais que pareça engraçado, por mais que pareça idiota. Mas o teatro não deixava. Ele contava piadas sozinho. Vozes no escuro faziam imitações, zombavam dos medos, distorciam lembranças. Uma caixa de música começou a tocar uma marcha circense, acelerando até se tornar quase insuportável. Ana tampou os ouvidos, mas começou a rir. Primeiro nervosa, depois em desespero. Não, para... Por favor. Ela disse entre gargalhadas. E então caiu, morta, sorrindo. Diego segurou Clara pelos ombros. Temos que destruir a máscara. É ela. É o foco. Mas quando se voltaram para pegá-la, não estava mais ali. Em seu lugar, um novo traje estava montado. Um paletó vermelho com bolinhas coloridas, sapatos gigantes e o nariz de palhaço bem no centro. A risada agora vinha de cima. No teto, pendurado como uma marionete, estava Lucas. Seus olhos estavam arregalados e ele ria. Gargalhava como se a piada mais engraçada do mundo estivesse sendo contada, direto em sua mente. Mas seu corpo estava imóvel, morto. Clara correu para o centro do palco. Você quer um show? Então me encare. O teatro estremeceu. As luzes se acenderam sozinhas. A cortina se abriu lentamente. E do fundo do palco, caminhando como se estivesse em cena, surgiu o palhaço. A máscara estava viva em seu rosto. Os olhos brilhavam. Ele andava aos tropeços como um comediante bêbado. E ria. Ria com gosto. Ria com maldade. Clara gritou, mas não correu. Ela ergueu uma tocha improvisada e jogou no baú de fantasias. As chamas subiram rápido, engolindo tudo. A máscara, os trajes, o palco. O palhaço gritou. Um som horrível, gutural, como vidro quebrando dentro de carne. O teatro tremia. Clara puxou Diego. Eles correram para fora, enfrentando o frio cortante. Atrás deles, o teatro desabava em chamas. E por um momento viram, no meio do fogo, o palhaço, acenando, sorrindo. Dias depois, equipes de resgate encontraram apenas Clara e Diego em choque. Quando perguntados sobre o que aconteceu, Clara apenas repetia. Ele fazia todos rirem, até a morte. E quando os bombeiros investigaram as ruínas, não encontraram teatro algum. Apenas neve e uma máscara de palhaço, inteira, intocada. O último espetáculo. Ninguém sabia ao certo de onde veio. A lona do circo apareceu montada numa clareira nos arredores da cidade de Santa Luzia, como se tivesse brotado da noite para o dia. Era vermelha, com listras brancas esmaecidas, e cheirava a mofo. O letreiro na entrada era simples. Circo Solitário. Um espetáculo que você nunca vai esquecer. O ingresso era gratuito para crianças. Os adultos pagavam o valor simbólico de R$5. No cartaz sorria um palhaço de rosto pálido, nariz vermelho e olhos que pareciam mirar o observador por trás da tinta. Havia algo de inquietante naquele sorriso largo e imóvel. Mas ninguém quis estragar a diversão. A cidade não via nada parecido havia anos. Na primeira noite, as arquibancadas estavam lotadas. O palhaço entrou sozinho sob os aplausos tímidos do público, fazendo malabarismos com bolas pretas enquanto uma música de caixinha ecoava por caixas de som antigas. Não havia trapezistas, animais ou mágicos. Apenas ele. Mas foi o bastante. O espetáculo durou 30 minutos. Risos nervosos, palmas tímidas e, ao final, um truque final, em que o palhaço fez um boneco se mover como se fosse uma criança de verdade, com movimentos tão realistas que alguns juraram ouvir o brinquedo chorar. No dia seguinte, a cidade acordou com cartazes colados em postes e muros.
Procura-se. Ana Clara, 7 anos. Desaparecida desde ontem à noite. Era apenas o começo. Samuel Torres, jornalista do jornal local Folha de Santa Luzia, foi o primeiro a perceber o padrão. Após a terceira apresentação, outra criança sumiu. João Felipe, 8 anos. Depois Luísa, 10 anos. Todas haviam assistido ao espetáculo na noite anterior ao desaparecimento. Samuel tentou entrevistar o palhaço. Foi até a lona em plena luz do dia, mas encontrou apenas silêncio. O espaço estava vazio como se nunca tivesse sido usado. Nem cheiro de pipoca, nem palha no chão. Nada. Apenas o palhaço, que o recebeu no centro do picadeiro como se já soubesse da visita. Chamava-se Malvarino, ou pelo menos foi o que disse. Sua voz era mansa, arrastada, com um sotaque que Samuel não conseguiu identificar. Ele afirmava que não sabia de nenhum desaparecimento. Disse que o espetáculo era para encantar, não para assustar. Mas os olhos de Malvarino, eles não sorriam como o rosto pintado. A cada nova apresentação, um novo número era incluído. No quarto show, o palhaço colocou uma máscara feita de cera e começou a dançar com um boneco pendurado por fios. O boneco tinha a mesma roupa de uma das crianças desaparecidas. Os pais começaram a proibir os filhos de ir ao circo, mas algumas crianças ainda escapavam, atraídas pelo mistério. Outras pareciam quase hipnotizadas. Uma menina chegou a dizer à mãe: Ele prometeu me mostrar o verdadeiro riso, mamãe. E eu prometi que iria. Samuel mergulhou nos arquivos da cidade e de municípios vizinhos. Foi aí que encontrou uma coincidência macabra. Circos solitários que surgiam do nada, com um único palhaço como atração principal. As datas batiam com desaparecimentos inexplicáveis de crianças. O mais antigo datava de 1944. O palhaço sempre tinha o mesmo nome: Malvarino. E nas poucas fotos em preto e branco, o rosto era o mesmo. Na sexta apresentação, a lona amanheceu diferente. Havia marcas de mãos infantis na parte externa da lona, como se crianças estivessem tentando sair de dentro dela. Algumas estavam riscadas com o que parecia ser sangue. A polícia foi chamada. Vasculharam a área, mas não encontraram provas. O circo estava vazio, como sempre. Nenhuma cadeira, nenhum equipamento. Só Malvarino, que sorria e dizia: Meu espetáculo é tão leve que nem deixa pegadas. Naquela noite, Samuel invadiu o circo após o fim do show. Escondeu-se atrás da cortina de veludo rasgado, com uma câmera e uma lanterna. Quando as luzes se apagaram e o público se dispersou, ele viu Malvarino caminhar até o centro do picadeiro e sussurrar palavras, numa língua gutural e antiga. O chão se abriu. Do vazio surgiram risos abafados, vozes infantis, distorcidas, chorando e rindo ao mesmo tempo. Braços esqueléticos emergiram do buraco, puxando o palhaço para dentro com carinho. Mas ele não resistia. Pelo contrário, dançava com os pequenos ossos girando como num balé macabro. Samuel fotografou tudo. Correu para fora, mas ao sair percebeu que a cidade estava congelada. Como se todos os sons tivessem sumido. Como se o tempo tivesse parado. Ao olhar para trás, o circo havia sumido. A matéria foi escrita com fotos e tudo, mas o jornal que a publicaria pegou fogo misteriosamente na madrugada do dia seguinte. Samuel tentou divulgar em rádios, blogs, redes sociais, mas nada ficava no ar por mais de algumas horas. As imagens desapareciam, os arquivos corrompiam, como se alguma coisa não quisesse ser lembrada. Poucos acreditaram. Muitos o chamaram de louco. Outros apenas silenciaram, tentando esquecer o terror que tomara conta de Santa Luzia naquele breve período. 2 meses depois, em uma cidade a 200 quilômetros dali, um novo cartaz foi colado na entrada da Praça Central. Circo Solitário, um espetáculo que você nunca vai esquecer. E lá estava ele, o mesmo palhaço sorrindo, esperando sua próxima plateia. O boneco de rir. Era uma tarde nublada quando Esther entrou na pequena loja de antiguidades. O lugar era apertado, com móveis empilhados, bonecas de porcelana com olhos opacos e relógios que não marcavam mais o tempo. Ao fundo, quase escondido em uma prateleira, ela viu um pequeno boneco de palhaço de pano e madeira, com um sorriso costurado de orelha a orelha e olhos fixos que pareciam segui-la. Vestia um traje puído de circo com sinos presos aos sapatos. Ao apertar sua barriga, o brinquedo soltou uma risada curta e metálica. Esther sorriu. Tinha um gosto peculiar por itens antigos e bizarros. O atendente apenas comentou: Esse aí apareceu aqui um dia desses. Ninguém sabe como, mas se quiser é seu. Eu faria um bom negócio por se livrar dele. Ela levou o boneco para casa. Na primeira noite o colocou sobre a estante da sala. Ao dormir, ouviu uma leve risada no meio da madrugada, mas achou que fosse coisa de sua cabeça.
Na manhã seguinte, o boneco estava sentado no sofá. Esther ficou confusa. Tinha certeza de que o deixara na estante. Achou que talvez tivesse movido sem perceber. Na noite seguinte, acordou com um barulho. A risada agora era mais grave. Não parecia mecânica. Era humana. Levantou, acendeu as luzes. O boneco estava no chão do corredor, virado para a porta de seu quarto. Um frio subiu por sua espinha. Jogou o brinquedo no armário, trancou com chave e tentou esquecer. 2 dias depois, voltou do trabalho e encontrou o boneco novamente na sala, sentado na poltrona com os olhos voltados para a TV desligada. O armário ainda estava trancado. Assustada, instalou câmeras pela casa. Naquela noite, ouviu novamente as risadas. Não conseguia dormir. Quando amanheceu, foi direto verificar as gravações. No vídeo da sala, às 3 da madrugada, viu o impossível. O boneco se mexeu. Primeiro a cabeça virou, depois os braços. Ele desceu da estante com movimentos lentos e andou pelo chão como se tivesse vida. A câmera capturou o momento em que ele parou em frente à lente e murmurou. Tá gostando do show? Esther quase derrubou o notebook. Levou o boneco até a loja de antiguidades, mas no lugar havia apenas um ponto comercial vazio. Vasculhou a cidade até encontrar um antiquarista mais experiente, que ao ver o brinquedo empalideceu. Disse que aquele era o boneco de rir. Uma peça amaldiçoada que pertencia a Humberto Calvino, um ventríloco dos anos 40. Calvino fazia apresentações bizarras com seu boneco chamado Risadinha, sempre em shows noturnos onde o público era envolvido por um humor perturbador. Após uma série de crimes brutais, descobriram que Calvino assassinava pessoas da plateia e deixava seus corpos nos bastidores. Tudo com a desculpa de melhorar a comédia. Quando foi preso, gritou que sua alma viveria para sempre no palco e no boneco. Ele foi executado na prisão. O boneco desapareceu logo depois. De volta em casa, Esther decidiu queimar o brinquedo. O colocou na lareira, acendeu o fogo e viu a madeira começar a crepitar. Mas então o boneco gritou. Um grito humano, desesperado. A casa estremeceu. As luzes piscaram. O riso ecoou pelas paredes. Grave, alto, quase ensurdecedor. A lareira se apagou sozinha. O boneco estava intacto, apenas com os olhos mais escuros, vivos. Naquela noite, Esther começou a rir. Primeiro baixinho, depois alto. Gargalhadas histéricas involuntárias. As câmeras mostraram-na andando pela casa sozinha, rindo. Por horas, o boneco estava em seu colo. Ela o embalava como uma criança. Hoje a casa está vazia. Esther nunca mais foi vista. Mas vizinhos dizem ouvir às vezes risadas abafadas vindas do porão. E dizem que se você encontrar o boneco de rir, ele vai contar uma piada só sua. A última, a mais engraçada. A que te fará rir, até parar de respirar.